a generosidade e a avareza é uma questão de coração. A generosidade não diz quanto você está dando. E nós estamos numa série nesse mês de julho, que é a série que abordamos sobre atmosferas espirituais. E nós aprendemos que toda atmosfera, ela é o resultado de um governo espiritual. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus na nossa vida, no nosso coração, os céus começam a invadir a terra e o ambiente no qual nós estamos inseridos começa a se tornar o ambiente dos céus. Então, quantos querem viver uma vida abundante aqui na terra? Diga eu. A chave para isso é que você conecte a realidade dos céus à terra. Como você e eu fazemos isso? Através do rendimento, ou melhor, da rendição, através da entrega, através do reconhecimento do senhorio de Jesus, do governo de Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós reconhecemos o governo, o domínio de Jesus sobre as nossas vidas, nós começamos a viver a realidade dos céus aqui na terra. E nós aprendemos que nós podemos transformar as atmosferas nas quais estamos inseridos. Então, se você se encontra numa atmosfera de tristeza, se você está debaixo de um ambiente de escassez, se você está debaixo de um ambiente de dúvida, de incredulidade ou de medo, de ansiedade, de pânico, coloque a mão no seu coração e diga: eu sou capaz de transformar a minha atmosfera. Você não é apenas uma pessoa que vai sentir as realidades espirituais no ambiente no qual você está inserido, mas você é uma pessoa que é capaz de mudar as atmosferas. Isaías capítulo 6 fala a respeito do chamado de Isaías. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do manto do Senhor enchiam o templo. E ali ele começou a ver uma realidade, a atmosfera dos céus através de uma visão. Até que ele foi tocado por essa atmosfera. Um dos serafins tomou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías. Mas Isaías disse algo muito importante. Isaías disse: olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que Isaías estava reconhecendo a quem ele estava se submetendo. Ele estava debaixo de uma atmosfera de impureza, mas ele também estava inserido num ambiente de impureza. Por isso ele disse: como que eu estou vendo a atmosfera dos céus, se eu sou um homem de lábios impuros e se eu habito num ambiente de impuros lábios? Se eu estou inserido numa atmosfera de impureza e estou aqui vendo a santidade do Senhor, mas nós vemos ali que um serafim tomou uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías e disse: olha, eu vou te chamar para você transformar a atmosfera da sua vida e transformar a atmosfera desse povo. Eles vão ser tocados pela minha santidade, assim como você está sendo tocado pela minha santidade agora. Eu estou dizendo que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer apenas te tocar, Deus não quer apenas te incendiar, Deus não quer apenas que você experimente a realidade dos céus ou visualize a santidade dele. Ele quer que você seja um agente capaz de transformar a imundícia, a impureza de um ambiente no qual você está inserido. Nessa semana nós vimos a afronta espiritual que como cristãos recebemos
através da inauguração das Olimpíadas. Eu não vim falar sobre isso aqui, mas é importante você entender que você não pode se submeter a uma realidade espiritual que venha a afrontar, que venha a zombar, a escarnecer a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso você e eu fomos chamados como transformadores de atmosferas. Enquanto há um povo, enquanto há um ambiente que vai escarnecendo, que vai zombando, que tem lábios impuros, que habita no muita impureza ou falta de santidade, o Senhor toca a tua vida com a realidade dos céus e faz você ser um transformador dessa realidade. Você acredita nisso? Então toda a atmosfera espiritual, ela é o resultado de um governo. Ela é a resposta de um governo, de um espírito, seja ele o Espírito de Deus, ou seja ele algum espírito das trevas. E nós fomos chamados a mudar os ambientes, a transformar as atmosferas que estavam aí inundadas, submetidas a um governo espiritual das trevas, e trazer a realidade dos céus sobre a terra. Você e eu fomos chamados a unir os céus com a terra, através da vida de Isaías. Os céus, a realidade dos céus começou a transformar o território e o povo de Israel. Você foi chamado, vocacionado por Deus para transformar o ambiente no qual você está inserido. E hoje nós vamos falar sobre um outro fator. Nós falamos aqui alguns fatores que transformam atmosferas. Há muitos fatores. Eu não tenho como falar sobre todos os fatores. Eu estou buscando uma direção do Espírito Santo sobre qual fator falar, porque há vários fatores que transformam a atmosfera. Por exemplo, a nossa oração transforma a atmosfera. A nossa adoração, o nosso louvor transforma a atmosfera. Nós falamos que o poder do acordo, a unidade transforma a atmosfera. Nós falamos que a honra, o reconhecimento transforma também a atmosfera. Nós falamos que o jardim, a atmosfera dos céus, a realidade dos céus, que é a vida abundante, é capaz de transformar toda a área desértica nas nossas vidas. E hoje, pela direção do Espírito Santo, eu ia falar sobre, eu estava em dúvida entre dois, e hoje na madrugada o Espírito Santo foi certeiro comigo para falar a respeito de um outro fator que transforma a atmosfera. E eu quero que você repita comigo: a atmosfera dos céus é uma atmosfera de generosidade. Então a generosidade, ela é capaz de transformar a atmosfera. Se você quer viver a realidade dos céus, se você quer viver numa atmosfera de glória, você precisa ter um comportamento generoso. Pessoas que têm comportamentos avarentos, pessoas que abraçam a avareza, não vivem debaixo da atmosfera dos céus, vivem debaixo da atmosfera do inferno e ponto final. Se você é uma pessoa que abraça comportamentos de avareza, o que você está atraindo para a sua vida é a atmosfera do inferno. Porque a atmosfera dos céus é uma atmosfera que emana generosidade. E o coração do Pai é um coração que transmite a frequência de generosidade. Então, se nós queremos viver a realidade dos céus, nós precisamos nos comportar de maneira generosa. Nós precisamos alinhar o nosso coração a respeito da nossa generosidade. E eu quero que você vá comigo, porque Jesus começou a falar e a ensinar aos seus discípulos, quando ele estava ali em Mateus capítulo 5, no Monte das Bem-aventuranças, e ele ali, Mateus 5, 6 e 7, começou a instruir, a ensinar, a treinar todas aquelas pessoas a respeito dos princípios e valores dos céus, para que eles pudessem viver os céus na terra. Jesus falou sobre a generosidade, e eu quero que você vá comigo ali em Mateus capítulo 6, no versículo 1, diz assim:
Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se os fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças trocar a trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Eu quero que você vá agora no versículo 19. Diz: e não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E a lâmpada do corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, a luz que há em ti são trevas. Quão grandes são essas trevas! E ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se devotar a um e desprezará o outro. Porque não pode servir a Deus e nem às riquezas. Eu quero que você se assente, porque eu vou ler agora na versão judaica. E eu quero que você preste bastante atenção. Diz: tenham cuidado de não praticar os teus atos de tzedakah, que é justiça, ou os teus atos de caridade, diante das pessoas, para serem vistos por elas. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você fizer o tzedakah, que é o ato de justiça ou de caridade, não anuncie com trombetas para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam a sua recompensa. Mas quando você fizer o tzedakah, não permita que a sua mão esquerda saiba o que faz a sua direita. Então, a sua tzedakah estará em sigilo, e seu Pai, que vê o que você faz quando você está sozinho, te recompensará. Agora eu vou ler no versículo 19. E não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugem destroem, e onde os ladrões abrem à força e roubam. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não entram e nem roubam. Pois onde estiver a sua riqueza, ali também estará o seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isso é, se você for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, se você for avarento, todo o teu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão! E ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Levante as suas mãos. Pai, eu oro para que a tua palavra, viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, venha a penetrar na nossa alma, no nosso espírito, separar juntas e medulas, separar aquilo que é carnal do carnal, aquilo que é espiritual do espiritual, e fazer com que venhamos a receber a revelação do teu reino, através da tua palavra. Eu digo que as armas poderosas em Deus para demolição de fortalezas venham estar presentes nessa manhã sobre
sobre as nossas vidas. Venha romper toda fortaleza espiritual nessa hora. Venha anular todo sofisma e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Eu decreto em acordo com os céus que a atmosfera dos céus governe sobre os nossos pensamentos e faça aquietar toda voz de mamão, toda voz de avareza, toda voz de incredulidade, toda voz de escassez, toda voz de pobreza, toda voz de ganância, em nome de Jesus. E que a tua palavra nos transforme a nossa mente, transforme a nossa vida, venha transformar o nosso modelo mental, a nossa maneira de pensar, para que possamos nos comportar como filhos generosos do teu reino, que atraiam a atmosfera dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, nós vimos que Jesus ensinou a respeito da generosidade. Jesus disse ali em Mateus 6, se você continuar lendo, Jesus fala de 3 coisas importantes. Ele diz: quando você orar, quando você jejuar e quando você der. Quando você der foi o primeiro que ele falou. Depois ele disse: quando vocês orarem, vocês vão orar dessa forma. E no final ele disse: quando vocês jejuarem, vocês vão jejuar dessa forma. Jesus não estava isentando aqui nenhum desses 3 elementos. Jesus estava ensinando como nós, os teus filhos, podemos cumprir, executar, realizar esses elementos de acordo com a realidade dos céus. Quando você der seu ato de justiça, quando você der a sua esmola, quando você der a sua oferta, ou seja, Jesus espera que você e eu tenhamos um coração doador. Jesus não disse: olha, se você sentir um dia de dar alguma coisa, aí o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Não, Jesus disse: eu espero que você tenha um coração doador. E toda vez que você doar, toda vez que você der, você não precisa ser orgulhoso de dizer: ah, eu estou dando isso, eu estou dando aquilo. Eu quero que vocês vejam, faça uma selfie ali no seu Instagram e diga: olha, eu doei tanto, eu fiz essa oferta, eu pratiquei aqui esse ato de generosidade. Jesus disse: não precisa fazer isso, não precisa chamar atenção, como os hipócritas fazem, porque os hipócritas, eles são falsos, eles mostram ali o quanto eles estão dando, mas na verdade o que eles estão dando são sobra daquilo que eles vivem. Então eles estão mostrando algo que parece ser muito grandioso, mas na verdade é o resto. E eles querem mostrar o orgulho do coração deles, ali na selfie, ali na foto que ele está tirando para mostrar à multidão. E Jesus falou: vocês não precisam fazer isso, porque o teu pai vê quando você está sozinho. Teu pai vê quando você recebe aquela promoção. Teu pai vê quando você recebe aquela doação ou aquele recurso que você estava na expectativa. Teu pai vê quando entra o dinheiro na tua conta. Teu pai vê o que você faz com o teu dinheiro quando o dinheiro chega nas tuas mãos. Então você não precisa mentir ao teu pai. E quando você der, você não precisa mostrar a sua mão esquerda o que está fazendo a sua direita. Ou seja, você não precisa ficar ali mostrando tudo o que você faz. Em outras palavras, você não precisa falar de você mesmo, porque a sua generosidade fala por você. A sua generosidade fala por você. Você quer transmitir uma mensagem para as pessoas? Transmita essa mensagem através do seu coração generoso. Porque a generosidade é uma mensagem. A generosidade fala por você. E Jesus disse: olha, o teu pai que vê quando você está sozinho, ele vai te recompensar da mesma forma, porque ele sabe o que você está fazendo quando você está sozinho. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então Jesus sabe quando você honra e sabe quando você dá esmolas. Jesus sabe quando você é generoso e Jesus sabe quando você é avarento. Jesus sabe quando você está praticando um ato de justiça, como também Ele sabe quando você está retendo. Para Jesus, nada está
obscuro. Então Jesus disse, quando você doar, fique tranquilo que os céus inteiros estão vendo o que você está fazendo. E eu acho engraçado porque quando falamos a respeito do momento de doação, a respeito de momentos de ofertas, os corações começam a ficar ali, né, enrijecidos e se incomodam quando nós falamos sobre isso nas igrejas locais. Mas deixa eu te dizer, você pode esconder isso de todo mundo, você pode esconder isso do seu cônjuge, dos seus filhos, do líder espiritual, você pode esconder isso da sua família, mas você não esconde dos céus. Os céus inteiros estão olhando as suas doações. Os céus inteiros estão observando aquilo que você está colocando como generosidade no seu coração. E a realidade dos céus é uma realidade de generosidade. A realidade dos céus é uma realidade de abundância. Por isso Jesus disse, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Não é uma abundância quando você for aos céus. É uma abundância para você viver os céus na terra. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, olha, eu vim para que vocês transformem a atmosfera de vocês. Porque nos céus, a atmosfera dos céus é uma atmosfera de prosperidade, de abundância. E eu vim para que vocês unam os céus com a terra. Para que vocês vivam a atmosfera dos céus aqui na terra. E aqui nós vemos algo muito importante. Jesus fala de dois tipos de pessoas. Jesus fala das pessoas que têm um coração doador e um coração doador generoso. E Jesus fala de pessoas que têm um coração avarento, apesar delas doarem. Então, não é se você vai doar ou se você não vai doar. Essa não é a questão. Não é se você vai entregar algo ou se você não vai entregar algo. Essa não é a questão. A questão é o seu coração. Por isso que a atmosfera dos céus é uma atmosfera de generosidade e abundância. Porque a generosidade, eu quero que você anote isso, é uma questão de coração. Não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de quanto você está doando ou ofertando. A generosidade é o reflexo do seu coração. E Jesus fala muito bem sobre isso. Ali no versículo 19, Jesus disse, olha, vocês não precisam ajuntar tesouros na terra. Não é que Jesus quer que você seja pobre na terra. Não distorça a palavra de Jesus. Jesus veio para você viver a vida abundante. E eu profetizei abundantemente nessa terra. Mas o que Jesus estava falando aqui é para você não inclinar o seu coração quando você ajuntar os tesouros. Jesus estava falando aqui a respeito do acúmulo de riquezas. Quando você acumula riquezas, você deixa de ser generoso e você se torna uma pessoa avarenta. Quando você acumula riquezas, ai apóstolo, ainda bem que eu não acumulo, né? Porque eu nem tenho. Mentira! É por você não ter que revela que você acumula muito. Eu vou repetir. É por você não ter que isso é um sinal de que você está acumulando muito. De que você está tendo um coração avarento. Porque quando você acumula a riqueza, e eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de coração. Quando você acumula as riquezas, você é nomeado aqui por Jesus, não por mim, de avarento. Quando você compartilha as riquezas, você é nomeado de uma pessoa generosa. Então a generosidade não é uma questão de quantidade. A generosidade é uma questão de coração. Mas como assim eu não tenho nada? Como eu acumulo? Porque você está com o seu coração enraizado no pouco que você tem. E a palavra de Deus diz que se você não compartilha, não é generoso, nem com o pouco que você tem, até o pouco que você tem vai ser tirado de você. Por isso eu disse que se você não tem, revela o coração generoso que você carrega. E essa é uma palavra muito forte, eu sei disso.
Mas eu estou aqui para confrontar a realidade espiritual que está querendo trazer pobreza sobre esse território, sobre a nossa nação. Há uma agenda, há uma intenção das trevas, e escute-me bem, de fazer com que nós, como povo brasileiro e como nações da terra, venhamos a viver debaixo de miséria e escassez. Essa semana, eu não me lembro, eu tive uma reunião com uma das pessoas que representa a nossa cidade no cunho político, e ela falou algo muito importante. A vereadora Flávia Borja, ela disse algo muito importante. Ela falou: apóstola, e ela é uma pastora também, o que nós estamos visualizando, principalmente aqui, a nível Belo Horizonte, é que as pessoas estão ficando cada vez mais pobres. E eu quero cancelar essa palavra sobre essa casa espiritual. Eu vou decretar, e eu quero que você se coloque de pé se você crê. Você não estará debaixo do jugo da pobreza. Você não estará debaixo do jugo da escravidão. Você não estará debaixo do jugo da miséria. Você não vai ficar mais pobre. Você vai ficar mais generoso. E a generosidade vai atrair prosperidade e abundância sobre a sua vida. Por isso, em acordo com os céus e aqui, como igreja do Senhor, cancelamos todo desígnio de pobreza liberado pelas trevas para afetar a nossa cidade, para afetar o nosso estado e para afetar a nossa nação. Quebramos todo desígnio de pobreza, todo desígnio das trevas nessa hora, toda ideologia que retira, que rouba e que te leva a viver uma vida em escassez, uma vida cheia de temor, uma vida onde você segura e retém até aquilo que você não tem. É quebrado nessa hora, em nome de Jesus, e no poder do acordo, eu declaro que um coração generoso começa a se manifestar através da sua vida. Isso começa a atrair para você, para mim, para essa casa aqui, um tempo de maior prosperidade. Jesus morreu para que você e eu nos fôssemos enriquecidos. Jesus não morreu para que você ficasse pobre. Jesus não morreu para que você vivesse numa vida miserável. Jesus não morreu para que você vivesse na mediocridade. Jesus morreu para que você e eu fôssemos enriquecidos. E tomamos essa palavra no mundo espiritual e decretamos que nós entraremos num ciclo de fartura e abundância em nome de Jesus. Então, o que eu estou fazendo aqui não é, e eu quero falar isso porque às vezes as pessoas pensam que eu estou falando, né, para você. E é para você mesmo, né, se você está aqui. Mas no sentido de que eu preparei toda uma ministração para te atacar. Ô meu irmão, minha irmã, eu não fico pensando em você assim 24 horas por dia, não. Fica tranquilo. Mas, quando eu falo algo, entenda. É algo que, primeiro, confronta a mim. Segundo, vem como uma direção do Espírito Santo. E foi muito forte porque ontem, quando eu estava orando entre esse e um outro tema a respeito de atmosferas, o Espírito Santo falou: você ouviu essa sentença de que essa cidade está se tornando cada vez mais pobre? Isso é uma mentira do diabo. Então você vai confrontar uma estrutura espiritual. E eu estou aqui hoje, por isso eu me alegro de você ter vindo. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: você está no lugar certo. Porque você foi chamado para prosperar. E não para empobrecer. Mas para prosperar você precisa aprender a ter um coração generoso. Então a generosidade e a avareza é uma questão de coração. A generosidade não diz quanto você está dando. A generosidade e a avareza é uma questão de coração. E eu quero trazer alguns conceitos aqui importantes. Eu quero que você anote isso. Número 1, o que é a avareza? A avareza é a indisposição de você doar. A avareza, Bill Johnson diz algo: a avareza é a falta de generosidade por amor ao dinheiro.
Quando você é avarento, isso mostra o seu coração. E o seu coração diz que você ama mais o dinheiro do que Jesus. Então você é avarento. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Então a avareza nada mais é do que a falta de generosidade. Se você tem um comportamento avarento, isso revela que você ama mais o dinheiro, ama mais as riquezas do que o próprio Jesus Cristo. Porque todo avarento, ele é um egoísta. Todo avarento é um egoísta. Todo generoso, ele é um altruísta. Todo generoso, ele busca compartilhar com a outra pessoa. Todo generoso, ele ama o próximo. Todo generoso, ele se doa para o próximo. Por isso, que qual é os dois sinais mais importantes que os judeus, que é um dos povos mais ricos de toda essa terra, vivem ali a prosperidade abundante, porque eles obedecem, eles seguem à risca 2 mandamentos. O primeiro deles, reconhecer, adorar, pois, ao Senhor nosso Deus como o único Senhor. Amar ao Senhor como o único. Reconhecer o governo, o senhorio. Quando você reconhece o senhorio, quando você reconhece o governo, quando você aplica a sua adoração ao Deus, ao Senhor nosso Deus, você começa a criar uma atmosfera dos céus. E a atmosfera dos céus é uma atmosfera de abundância. Mas não apenas isso. A palavra de Deus diz que o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Um avarento, ele é egoísta, ele não ama ninguém. Aliás, ele não ama nem ele mesmo. Mas ele não ama ninguém, ele não quer apoiar ninguém, ele não quer servir ninguém, ele não quer ajudar ninguém. Ele olha para o seu próprio umbigo e está tudo muito bem. Por isso ele gosta de reter, por isso ele gosta de acumular. Quando você tem um coração generoso, você reconhece quem é o Senhor na sua vida e você começa a amar o próximo como se fosse a você mesmo. Você começa a ter atitudes com o próximo, como se você estivesse tendo atitudes com você mesmo. Então a generosidade é uma questão de amor, é uma questão de coração. Quem está entendendo, diga eu. O destino de uma pessoa avarenta, que é uma pessoa egoísta, é a pobreza, é a miséria, é a escassez. É aquela pessoa que vive correndo atrás do dinheiro. Deixa eu te dizer, pare de correr atrás do dinheiro e faça o dinheiro correr atrás de você. Ah, como eu faço isso? Mudando o seu coração. Porque quando você adora o dinheiro no seu coração, você é escravo do dinheiro e você corre atrás dele o tempo todo. Quando você reconhece Jesus no seu coração, o dinheiro é o seu servo. O dinheiro tem que correr atrás de você. Então a avareza faz você ser egoísta. A avareza faz você pensar em você mesmo o tempo todo, faz você amar a você mesmo, faz você reter aquilo que você tem. A avareza é uma cobiça, é um desejo excessivo, é um desejo desenfreado. A avareza anda de mãos dadas com a ganância. Uma coisa é você ter ambição, você ter desejo de crescer, você ter desejo de prosperar. E eu oro para que você seja próspero, seja enriquecido, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas isso é ambição, isso é você olhar e você desejar aquilo. Quando você entra e muda a chave, se torna uma pessoa gananciosa, você vai tentar alcançar tudo até mudar os seus próprios valores, corromper os seus próprios valores para você alcançar aquilo. Então isso é demoníaco. Porque todo avarento, ele é ganancioso. Todo avarento, ele ama o dinheiro. A Bíblia diz algo muito importante. A Bíblia diz que a avareza é uma questão de idolatria. E idolatria não é você ter uma imagem de escultura e você se curvar diante dela e você adorar. Não é apenas isso. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração acima de Deus na sua vida. O que você está idolatrando? O seu cônjuge? O que você está idolatrando? O seu carro?
a sua casa. O que você está idolatrando? Os seus filhos? O que você está idolatrando? O seu trabalho? O que você está idolatrando? Os seus recursos financeiros? O que está tendo uma posição superior à posição de Deus? O que você está idolatrando? O seu descanso? Porque tem pessoas que não participam das reuniões de domingo porque preferem o descanso do que se congregar e provocar a atmosfera dos céus. Então a avareza é uma questão de idolatria. Por isso Jesus disse: olha, você vai servir ou a Deus ou ao dinheiro. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você adorar. Não tem como você honrar a dois senhores. Ou você honra a Deus, ou você honra o dinheiro. Ou você ama a Deus, ou você ama ao dinheiro. Ou você é generoso, ou você é avarento. E a avareza está relacionada à idolatria. Então a idolatria é uma questão de coração. Logo, a avareza é uma distorção no coração. A palavra de Deus também diz algo muito importante, que a avareza, ela pode ser considerada como fornicação. Porque uma pessoa avarenta, e Efésios fala sobre isso, Efésios 5:3, fala que uma pessoa avarenta é uma pessoa cheia de imundícia. Isso é forte. Uma pessoa avarenta é uma pessoa toda bichada, em outras palavras. Por quê? Porque ela está debaixo de uma atmosfera do inferno. Então não tem como. Hoje nós vamos ser radicais. Ou nós vamos alinhar o nosso coração e nos comportar como pessoas generosas para atrair a atmosfera dos céus. Ou nós vamos alimentar a avareza do nosso coração e vamos atrair bichos para a nossa vida. E viver debaixo da atmosfera do inferno. Por isso Jesus, em Lucas capítulo 12, no versículo 15, coloca nos telões para mim, diz algo muito importante. Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância em que possui. Jesus disse: vocês têm que ter cuidado da avareza. Você tem que ter cuidado dessa idolatria, dessa fornicação, dessa distorção do seu coração. E Jesus disse aqui em Mateus capítulo 6, olha, se os teus olhos forem bons, isso é, generoso, igual aqui a Bíblia judaica. Então um olho bom está mostrando generosidade. Eu vou ler novamente porque alguns estão assim, é isso mesmo? Vou ler de novo para você prestar atenção que não sou eu que estou falando isso. Versículo 22, Mateus 6, o olho é a lâmpada do corpo. Se você tiver um olho bom, isso é generoso, todo o teu corpo estará cheio de luz. Então a atmosfera, porque luz é frequência, luz é energia, luz é uma atmosfera. Se você é generoso, se você tiver o olho bom, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se você é uma pessoa generosa, todo o teu corpo vai emanar a atmosfera dos céus. Você vai ser uma pessoa repleta de luz. Você vai trazer a frequência dos céus através da sua vida. Por isso que por onde um generoso passa, a glória do Senhor chega. Por onde um generoso passa, a atmosfera dos céus começa a reagir. Mas Jesus disse: se os teus olhos forem maus, isto é, se você for avarento, todo o teu corpo estará cheio de escuridão. Então a avareza faz você viver debaixo de trevas, da atmosfera do inferno. A generosidade faz você viver debaixo da luz, da atmosfera dos céus. E o nosso Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então o nosso Deus é a representação plena de um coração generoso. Nele não há nenhuma avareza. Por isso o desejo dele é sempre
dar, e dar, e dar, e dar, e se entregar, e doar, e se entregar. Deuteronômio 28:11 diz: o Senhor vai te dar abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou aos teus pais te dá, porque Deus ama doar, Deus ama dar, Deus ama entregar, e isso é luz. Isso é luz, isso é a atmosfera dos céus. Mas uma pessoa que é avarenta é uma pessoa que retém, e é uma pessoa que está cheia de trevas. Então o que é generosidade? Se a avareza é indisposição de doar, se a avareza é a falta de generosidade por amor ao dinheiro, a generosidade é quando você se torna um doador com a motivação correta. E aí eu quero te dizer algo, porque todo avarento também é um doador. Não é que o avarento não vai doar, ele pode doar, mas ele vai doar com a motivação errada. Ele vai doar com avareza. Então não venha enganar a Jesus dizendo: eu dou muito, eu entrego muito. Mas se a tua motivação, a motivação do teu coração está errada, e você ama mais o dinheiro do que ao nosso próprio Senhor Jesus Cristo, você pode até doar, mas isso vai estar cheio de trevas, cheio de escuridão. Porque a generosidade é você doar, mas com a motivação correta. Por isso, Bill Johnson diz algo, que a generosidade, ela é a ponte entre a abundância e a sua necessidade. A generosidade, ela vai fazer um link de luz, vai te tirar da necessidade e vai te colocar em um ambiente de abundância. Por isso, a generosidade não é questão de dinheiro, a generosidade é questão de coração. E quando eu falo coração, eu falo de confiança. Eu posso dizer que todo avarento não tem confiança, é um infiel, é um incrédulo. Todo generoso é fiel, ele confia, o seu coração confia. A generosidade é uma questão de confiança. Por isso que a generosidade é a ponte entre a necessidade e a abundância. Porque a confiança, ela é o resultado de uma resposta perante a necessidade. Se eu tenho necessidade de segurança, quantos casais casados tem aqui? Faz assim? Ok, glória a Deus. Vamos lá, você está com seu cônjuge e você tem necessidade de segurança. É uma necessidade que você tem. Todos nós temos necessidades, ok? Todos nós temos necessidades emocionais e necessidades também que são universais a todos nós como seres humanos. Então, a segurança é uma dessas necessidades. Então tem pessoas que são empreendedoras, pessoas que vão para frente, que arriscam, que avançam. Elas têm a necessidade de liberdade, de autonomia. Então elas querem avançar, elas querem empreender. E aí há outros que têm a necessidade de segurança. Elas preferem ali ter o cantinho, ter um ambiente, ter um lugar seguro, né? Ter ali o fixo mensal, né? A segurança ali. E como cultura aqui, muitos tem essa necessidade à flor da pele, necessidade de segurança. Quem está entendendo, diga eu. Tá, se você como cônjuge tem uma necessidade de segurança num termômetro elevado, nível 8, e o seu cônjuge, ele tem a necessidade de autonomia, ele quer se lançar, ele é um empreendedor nato, ele quer voar, e aí ele gosta de risco. Você tem a necessidade de segurança, você não gosta de risco. Isso entra em conflito, sim ou não? Porque aquilo, quando vocês recebem um recurso, aí você quer o quê? Guardar o recurso, né? Vamos aqui guardar. E aí ele fala, não, vamos investir mais para girar o dinheiro, girar o recurso e fazer com que ele tenha um retorno ainda maior. E aí começam as famosas brigas num relacionamento. Porque eu tenho a necessidade aqui de segurança e o outro tem a necessidade de autonomia.
Você que está casado, você vai se separar por causa disso? Não. Não vai se separar por causa disso. Vocês precisam entrar em acordo. Entrar em alinhamento de expectativa. Ok. Quanto eu posso investir? Quanto eu posso arriscar que não vai te ferir? Por quê? Porque a confiança vem como resposta a uma necessidade suprida. Então, se uma pessoa ela quer investir, um cônjuge ali, ele quer investir todo o seu recurso e não gera segurança para a sua família, você está ferindo o seu cônjuge que tem essa necessidade. Aí, esse cônjuge que tem essa necessidade de segurança não vai confiar mais no seu parceiro. Quantos estão entendendo? Porque foi ferido. Isso acontece sim ou não? Sim, muitas vezes. Mas também não é que você vai proibir o seu cônjuge que tem a necessidade de autonomia de não investir em nada. Porque senão você vai ferir a necessidade dele. E se você ferir, esse cônjuge não terá confiança em você. Quantos estão entendendo? Então é necessário entrar em acordo. É necessário ter um alinhamento de expectativa. Até quanto eu posso investir para que você tenha segurança? E até quanto você pode investir para que você possa se sentir bem e ter a autonomia de fazer o recurso girar? Isso é alinhamento de expectativa. Isso é acordo. Isso é comunicação. E há muitos divórcios hoje no corpo de Cristo, nas famílias, nos casais, no meio do corpo de Cristo, porque não sabem conversar, porque não sabem se comunicar, porque não sabem expressar as suas necessidades. Eu vou ser mais clara aqui, vou dar um outro exemplo. Quantos querem? Você está com seu cônjuge, aí você tem ali uma necessidade de uma vida saudável, uma necessidade de ter uma vida saudável. Então você buscou aquele cônjuge, ele tinha um shape lá, ele malhava, ele era todo musculoso, tinha um corpão, e é isso que te chamou a atenção. Por quê? Porque supria a sua necessidade, você gostava de viver ali uma vida saudável. Aí você casou, aí o seu cônjuge relaxou. Aí do corpão ali, todo musculoso, começou, né, a aumentar a atmosfera, né? Começou a aumentar a atmosfera ali, por um lado, para o outro, para frente, para trás. E aí, o que acontece? Você que tinha essa necessidade, isso é uma necessidade, tá? E eu já atendi até casais que têm essa necessidade aqui. Começa o que? Olha como você está. Você não cuida do seu corpo. Você não se cuida, você está desse jeito, você está todo largado. E isso para os dois lados, ok? Porque tem homem que prefere a sua mulher ali, a sua esposa, que ele tem essa necessidade. E aí a mulher depois que casa é o quê? É o blusão aqui da eleição aqui, vereador. Não é não, Ruas? Rebenta qualquer... O monte vai já não existe há muito tempo. Por quê? Porque não está suprindo a necessidade. Eu estou dando exemplos de cônjuges, mas isso acontece entre nós, corpo de Cristo, e em todos os relacionamentos. Vou dar um outro exemplo. A pastora George tem a necessidade de ser ouvida o tempo inteiro. Não é não? Ó, a irmã da obra, é verdade. Então... se eu estou conversando com ela e eu não deixo ela falar, gente, ela fica, ó, murcha. Até o cabelo dela murcha. E ela fica ferida comigo. Aí eu tenho que sentar e pode falar. Aí eu ouço. E isso traz confiança. Por que ela tem confiança em mim? Porque ela sabe que eu presto os meus ouvidos para ela. Então isso é em todo relacionamento. O que eu estou te falando aqui? Quando você é generoso, por isso que eu falo que a generosidade não é questão de dinheiro. A generosidade é uma questão de coração, de confiança. Porque quando você é generoso, eu sou generosa em prestar os meus ouvidos para ouvir a pastora George falar comigo. E eu estou sendo generosa para com ela. Você tem que estar sendo
generoso para com o seu cônjuge, se ele tem uma necessidade de manter ali o seu corpo, a sua vida saudável, ou se ele é um empreendedor ou uma empreendedora, ou se quer arriscar, ou se quer ter segurança, você tem que suprir a necessidade, senão você vai entrar num ciclo de desconfiança. E quando você entra num ciclo de desconfiança, você deixa de ter um comportamento generoso e começa a ter um comportamento avarento. Você começa a alimentar a avareza no seu coração. Está fazendo sentido? Então, por isso é importante atrairmos a atmosfera dos céus. Porque muitas pessoas falam, ai, a atmosfera, como que você atrai a atmosfera? Com comportamentos simples, com atitudes, com hábitos, com ações no seu dia a dia. E uma dessas ações é a generosidade. Não tem como, quando você está sendo generoso, generosa, você vai atrair luz. Você vai emitir luz. Você vai gerar um ambiente de luz. Porque você está gerando um ambiente de confiança. Se você é avarento, você vai atrair trevas. Você vai emitir trevas. Você vai construir um ambiente de escuridão. Um ambiente obscurecido. Por quê? Porque você está atraindo através do seu comportamento de avareza. Por isso que eu disse que todo avarento vive debaixo da atmosfera do inferno. E todo generoso vive debaixo da atmosfera dos céus. E tudo isso é uma questão de confiança. Diga comigo, confiança. O que quebrou a sua confiança? Ou o que fez de você uma pessoa desconfiada? Ou uma pessoa incrédula, uma pessoa descrente daquilo que Deus pode fazer na sua vida? Hoje é o dia de você mudar o seu coração. Hoje é o dia de você mudar isso dentro de você. Deus quer te dar um coração correto. Deus quer fazer você ter um coração generoso. Porque quando você tem um coração generoso, você confia, você ama, você serve. Quando você é generoso, você compartilha, você se doa. Quando você é generoso, você deixa de pensar em você mesmo, nas suas dores, no seu próprio umbigo, nas suas lamúrias. Você deixa de pensar que só você está sofrendo, não tem ninguém mais no mundo que está sofrendo. Essa semana eu atendi uma pessoa ali pelo Instagram no meu direct. E ela me mandou um áudio e ela disse, eu não aguento mais, eu vou me suicidar. E aí aquele drama. E lógico, fiquei um pouco aflita. Respondi imediatamente para ela. Falei, onde você está? Eu estou no meio da rua, sem direção, sem rumo. Era uma mulher e eu comecei a fazer umas perguntas para ela. Falei, o que está acontecendo? Ah, é que eu estou em dívidas. E eu falei, tá, e quanto é a sua dívida? Qual é o valor da sua dívida? Ai, a minha dívida é 7.000 reais. Aí eu respondi para ela, quase que eu falei, ô, sua desgraçada. Mas não respondi assim não. Eu falei, querida, você vai querer se matar por causa de 7.000 reais? É isso que você vale? 7.000 reais? É isso? A sua vida vale isso? 7.000 reais. Mas é que você não está me entendendo. É que é isso. E era de uma igreja, era líder de uma igreja. E que você não está entendendo, apóstolo, é isso, me ajuda, por favor, e tudo. E aí eu comecei a fazer umas outras perguntas a ela, comecei a trazer uma clareza para ela. Comecei a falar algumas coisas e ela permanecendo ali. Não é porque só eu que acontece isso comigo e tudo. Aí teve um momento que eu já não aguentei. Quem me conhece, me conhece. E aí eu falei, você tem duas opções. Ou você decide permanecer na sua posição de vítima. Ou você decide entrar como uma protagonista e mudar a sua história. Você só tem dessas duas opções. E se você quiser permanecer na sua posição de vítima, eu não sou a pessoa indicada para te apoiar. Mas se você quer mudar, se você quer criar uma nova realidade, se você quer construir algo, ser protagonista de algo, aí sim eu posso te ajudar.
qual dessas duas? Mas você não entende e não sei o que. Eu falei, você tem duas opções. Quais das duas você quer? Quais das duas? Não vou contar o final da história. Mas eu espero que ela siga na decisão que ela tomou. É simples. Quantos querem a atmosfera dos céus? Seja generoso. Se os teus olhos forem bons, isto é, generoso, o teu corpo vai emitir luz. Por onde você passar, a frequência da glória de Deus vai te alcançar. Se você for avarento, você vai emitir trevas. E por onde você passar, você vai fazer com que as trevas perpetuem através do seu caminhar. E em nome de Jesus, eu declaro que hoje o nosso coração começa a ser transformado de um coração de pedra, enrijecido, desconfiado, avarento, idólatra, para um coração que venha a emanar luz. Então, o seu coração de generosidade vai afetar a sua condição. E aí eu quero finalizar com isso. 7 verdades, rapidamente, sobre generosidade. Quem está aqui, diga eu. Quem ainda me ama, fala eu. Ok, ótimo. Isso não me ama também, né? Esse é o seu problema. Então, primeira verdade, anote aí. A generosidade, ela cria uma atmosfera de multiplicação. Se os céus, a atmosfera dos céus é uma atmosfera de generosidade, isso vai atrair multiplicação. A generosidade, ela motiva, ela atrai, ela faz com que a multiplicação comece a acontecer. Nós vemos isso na multiplicação dos pães e peixes, nós vemos isso ali em João capítulo 6, eu vou ler rapidamente. João capítulo 6 diz: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que era o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque vinham visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte, assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? E ele perguntava isso somente para o experimentar. Jesus estava fazendo um teste com Filipe, para ver se Filipe tinha um coração generoso ou um coração avarento. Veja, Jesus está fazendo o teste com você 24 horas por dia. Jesus faz testes para ver o nosso coração. Versículo 7, respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Veja, qual foi a resposta de Filipe? Resposta de avareza. A gente só tem 200 denários, não dá para alimentar essa multidão. Não dá, não consigo, não tenho, não posso. Todas essas frases são frases que remetem a um coração de avareza. Não tenho, não posso, não consigo, não dá para fazer. Isso mostra o quê? Falta de confiança. Ele estava com Jesus. Ele já tinha visto Jesus multiplicar. Ele estava com Jesus. E ele falou: Jesus, não dá não. Só tem 200 denários. Não dá para fazer mais nada. Jesus fez um teste com ele e Jesus falou: poxa, não confia em mim. Não tem um coração generoso. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: Jesus está te testando. Versículo 8. Outros dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aí entrou André para tentar ajudar, mas também deu ruim. Porque ele falou: ó, assim, 200 não dá, mas tem aqui um garoto que tem uma comida aqui, mas também não vai dar.
Você já viu aquelas pessoas que querem se meter sempre na conversa, né? Ah, vamos fazer esse projeto, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer isso. Aí a pessoa fala, não dá não. Aí depois chega aquela outra pessoa e fala assim, olha, assim, eu acho que pode até dar, mas se a gente vê isso, realmente não dá não. E aí, o que acontece? A avareza. André também não confiava em Jesus. Versículo 10. O silêncio produtivo, eu espero que vocês estejam absorvendo, porque eu já estou ficando incomodada. Acho que eu estou entrando muito no coração de vocês hoje. E, versículo 9, perdão, versículo 10. Disse Jesus, mandai o povo assentar-se. O que Jesus fez? Jesus perguntou para testar o coração. Jesus viu o coração deles. Aí Jesus falou, vocês têm um coração avarento. Olha o que vocês estão falando. Não, Jesus olhou e falou, Jesus ignorou. Jesus falou, vocês vão fazer outra coisa. Manda todo mundo se assentar. Às vezes nós estamos orando, estamos clamando e falando, Pai Jesus, por que tu não me respondes? Por que eu não estou vendo essa resposta aqui? Por que o Senhor está me ignorando? Porque Jesus ainda está vendo seu coração avarento. Vamos continuar. Disse Jesus, mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar e assentaram-se os homens e o número era de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu com todos os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando estavam saciados, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus falou, olha aqui, manda todo mundo se assentar. Quem teve ali um coração generoso? Vamos ver se vocês acertam. Glória, quem falou? Palmas para o Paulo. Ué, gente, se eu tivesse um bombom aqui, eu ia te dar, Paulo. Depois você me cobra. Quem teve o coração generoso no meio disso tudo? Um menino. Porque ele poderia falar, não, isso aqui é meu, o biscoito é meu. E geralmente criança faz assim, né? Esse é o meu biscoito, isso é meu, eu trouxe para mim. Mas o menino, ele doou aquilo que ele tinha. E Jesus tomou o coração generoso dele, agradeceu. E quando agradeceu, Jesus falou, agora vocês vão compartilhar. Agora vocês vão doar. Agora vocês vão ser generosos. E eles foram compartilhando, eles foram doando, eles foram sendo generosos. E foi multiplicando. E é isso que vai acontecer na sua vida. Quando você começa a doar, quando você começa a ter coração de generosidade, quando você começa a confiar em Deus, você vai compartilhando, você vai repartindo, você vai doando. E isso vai voltando para você. E você vai vendo os seus cestos crescerem. E você vai viver a fartura. Porque olha aqui, diz que repartiu com todos e sobraram ainda 12 cestos. Agora preste atenção, Jesus, ele não tinha uma mentalidade de desperdício. Porque ele disse, agora sobrou tudo isso, vocês vão recolher esses 12 cestos. Isso mostra a mentalidade estratégica de Jesus. Porque quando você for generoso, não é para você ser uma pessoa que venha desperdiçar as bênçãos de Deus na sua vida. Você precisa compartilhar, você precisa repartir, você precisa distribuir, mas você precisa ter uma boa mordomia ou administração. Anota essa chave aí. Todo generoso é um mordomo. Todo generoso é um bom administrador. Se você não tem boa administração financeira, vamos aqui na questão financeira, você está beirando um coração avarento. Porque um coração generoso tem boa administração. Hoje eu estou trazendo princípios bem fortes ao seu coração. Quem está entendendo, diga eu. Então quer viver a multiplicação? Por que eu não vivo a multiplicação, apóstolo? Por que eu não vivo isso? Eu sou uma pessoa tão generosa. Por que eu não vivo? Número 1, ou o seu coração é muito avarento, ou você não tem boa administração. Então Deus não tem como trazer multiplicação sobre a sua vida, senão você vai perder, você vai desperdiçar. Anote aí.
todo avarento, ele é um consumidor. Todo generoso, ele é um colaborador. Então, se você consome demais, se você é um consumista, isso é um resquício do seu coração avarento. Mas se você é um bom administrador, se você sabe administrar, se você colabora, se você aprende a recolher daquilo que Deus te dá em abundância para você multiplicar ainda mais esse recurso, você mostra o seu coração de bom mordomo de Cristo. Vamos lá, próxima verdade. Olha a cara do povo, vocês estão vendo, né? Que lindo, né? Assusta, não assusta? Ainda bem que vocês vieram aqui para mim. Número 2, generosidade libera a multiplicação. Generosidade também atrai uma atmosfera de amor. Por isso Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você tem um coração generoso, você transmite, você emite amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus deu? Porque Ele amou. Então a generosidade atrai uma atmosfera de amor. Número 3, a generosidade. A atmosfera dos céus de generosidade vai abrir portas para as bênçãos sobrenaturais. Vai abrir portas para que você tenha encontros sobrenaturais. Atos 10 fala de Cornélio. Cornélio, ele era um homem que orava a Deus. E ele era um homem generoso. Ele era um homem doador. E um anjo apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, e as suas esmolas, ou os seus atos de justiça, a sua generosidade subiu ao coração de Deus. Quando você é generoso, isso sobe diante de Deus e alcança o coração de Deus, e Deus envia anjos para trazer respostas à sua vida. Deus envia uma intervenção sobrenatural para trazer e para provocar em você encontros sobrenaturais. Então a generosidade faz você experimentar a realidade dos céus e encontros sobrenaturais na sua vida. Outro, a generosidade destrói a atmosfera de pobreza e de escassez. Não há como você dizer que você está numa condição, num comportamento generoso, se você está caminhando em miséria, em escassez. E olha aqui, você pode viver lutas, você pode viver dificuldades. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós podemos viver aflições. Agora, tornar isso um estilo de vida é o que você tem que pontuar. É algo que você tem que observar no seu coração. Porque Deus prova, Deus faz com que a gente venha ser testado por Ele. Mas viver nessa condição de escassez, de pobreza e de miséria, isso nos chama a atenção para ver onde está o nosso coração. Outro ponto, a generosidade provoca uma estação de provisão. Provisão sobre a sua vida. E aí, eu quero que você vá comigo, pode se colocar de pé, em 2 Coríntios capítulo 9. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É melhor você ser generoso do que você ser avarento. 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto. E ele diz no versículo 5: eu achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes que concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como uma oferta generosa. Diga comigo, oferta generosa.
Porque todas as vezes que nós, no momento das ofertas, nós falamos a respeito de ofertas generosas. Porque você pode ofertar com generosidade, mas você pode ofertar com avareza. Levante a sua mão. Em nome de Jesus. Repita comigo, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu declaro perante os céus que as minhas ofertas serão ofertas generosas. Serão ofertas vindas de um coração generoso. Eu confesso todas as vezes que eu ofertei ao Senhor de forma avarenta. Mas a partir de hoje, eu declaro para os céus que as minhas ofertas serão generosas. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Olha, vocês têm que preparar para a contribuição. Então isso mostra que na igreja de Corinto havia muita contribuição. E ele diz, mas vocês vão preparar aquela oferta generosa, não uma oferta de avareza. Preste atenção, oferta generosa e não como algo dado com avareza. Porque existe oferta avarenta e oferta generosa. Quem vai dar oferta generosa, diga eu. Ok. Quem vai dar oferta avarenta, diga eu. Sai em nome de Jesus. Esse demônio de avareza, solte agora. Quem vai dar oferta generosa, diga eu. Ok. Isso que o apóstolo Paulo estava falando. Agora você entende porque eu falo, traga a sua oferta com generosidade. Não é porque eu estou falando um chavão aqui, ou uma forma de poder tocar o seu coração. Não, porque os céus, eu não preciso saber da sua oferta. Mas os céus toda a realidade celestial está vendo se a sua oferta está sendo generosa ou se a sua oferta está sendo avarenta. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. E ele continua dizendo, lembrem-se, aquele que semeia pouco vai colher pouco. Aquele que semeia com fartura colherá também com fartura. Aqui fala de capacidade. Se você semeia com pouco que você tem, com a pouca capacidade, você vai receber capacidade mínima. Se você semeia com alta capacidade, você vai ampliar a sua capacidade e vai receber isso com fartura. Cada um dê conforme determinou onde? Onde? Diga, a generosidade é uma questão de coração. Você doa de acordo com o seu coração, não com pesar ou obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama mais umas pessoas do que outras? Sim. Sim. Aqui diz, Deus ama a quem dá com alegria. E por que Deus ama mais aquele que dá com alegria? Porque aquele que dá com alegria, dá. Porque o coração dele reflete o coração do Pai. Por isso que Deus ama pessoas generosas. Por isso que Deus te ama. Porque aquele que dá com alegria está dizendo, olha, o governo do meu coração é teu, Jesus. É teu, não é riqueza, não é dinheiro, não é nada, não é meu marido, não é carro, não é o meu trabalho, nada. O governo do meu coração pertence a ti. E Deus ama aquele que tem um coração generoso. E preste atenção, Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em poucas coisas, em poucas, em metade das coisas, em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, transbordem para toda boa obra. Porque está escrito, distribuiu, deu os bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá a semente e fará crescer os frutos de justiça. Versículo 10, eu vou ler novamente. Aquele que dá semente ao que semeia, pão para o alimento,
também suprirá, aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Preste atenção aqui, porque aqui tem uma revelação chave. Quando você tem um coração generoso, Deus vai te dar semente, porque Ele sabe que você vai semear. Deus também vai te suprir com o alimento. Deus também vai fazer com que você viva multiplicação, porque a generosidade atrai a multiplicação. Mas aqui diz que Deus também vai te enriquecer. Amém. Levante as suas mãos e declare comigo: eu vou enriquecer. Eu vou enriquecer. Declare mais uma vez: eu vou enriquecer. Porque Deus vai te enriquecer. Aqui diz: porque Ele vai te enriquecer para toda generosidade. Deus não vai te enriquecer para você mesmo. Deus vai te enriquecer porque Ele sabe que o seu coração é generoso. E quando você tem um coração generoso, você dá, você reparte, você compartilha, você doa. Então Deus vai te enriquecer em tudo, não para você juntar tesouros na terra, mas para você ser uma pessoa que venha a distribuir com generosidade para todos. Eu vou ler numa outra versão, diz: Deus pode te dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês sempre tenham tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todos os tipos de boas obras. Deus vai te dar mais do que você precisa. Então rompa essa mentalidade de avareza. Sabe qual é a mentalidade de avareza? Eu só preciso ter o suficiente. Eu quero ter só o suficiente, para mim tá bom, apóstolo. Eu não quero ter mais assim do que o suficiente. O suficiente para que eu venha me manter, pagar minhas contas, tá maravilha. Chuchu, beleza. Mentalidade do inferno. Porque Jesus quer te dar mais. Ele quer te dar mais do que você precisa. Ele quer te dar mais do que você necessita. Ele quer te enriquecer. Ele quer multiplicar a sua sementeira. Para quê? Para que você transborde em generosidade. Para que você venha compartilhar a atmosfera dos céus com outras pessoas. Sabe por que Deus quer te enriquecer? Para você ser generoso para com as outras pessoas. Então, a riqueza, o enriquecimento na palavra de Deus não é para você acumular para você, é para você colaborar, você compartilhar, você distribuir, você dar para os demais. Por isso o apóstolo Paulo diz: Deus vai te enriquecer em tudo, em generosidade, para você compartilhar, para você fazer a boa obra, ou para que você tenha a boa causa. O que significa isso? Para que você compartilhe aquilo que você tem com os demais. E levante as suas mãos, porque eu sinto a presença de Deus. A boa causa aqui é uma transformação social. Deus quer que nós, filhos do reino, Deus quer que nós, como igreja do Senhor, venhamos a ser enriquecidos, para suprirmos a necessidade da nossa cidade, para provocarmos uma transformação aqui no bairro, uma transformação social, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, para que você venha a transbordar a riqueza para outras pessoas, para que você venha prosperar e fazer outras pessoas prosperarem, para que você venha enriquecer em tudo e fazer outras pessoas enriquecerem com aquilo que Deus te deu. Por isso Ele ama aquele que tem um coração generoso. Por isso a generosidade não é uma questão apenas de você dar em quantidade. A questão da generosidade revela o seu coração, revela a condição do seu coração. Porque quando Deus vê o seu coração generoso, Deus conta com você. Deus diz: Ele é o meu colaborador, Ele vai cooperar com o meu reino, Ele vai ser enriquecido, mas Ele não vai ter o seu coração distorcido pelas riquezas, porque mamão não ocupa mais o coração dele. Ele vai ser enriquecido para ele prosperar, para ele abençoar outras pessoas em toda boa causa. Ele vai provocar uma transformação social. Então eu posso dar fartura, eu posso dar abundância, eu posso dar riqueza, porque eu sei que o meu reino será estendido através da vida dele.
E é isso que Deus vai fazer com você. O Deus vai suprir todas as suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Levante as suas mãos e diga para Deus. Você não precisa dizer para mim. Diga para Ele aí, abra sua boca e diga: Pai, eu tenho essa necessidade. Eu tenho essa necessidade aqui. Essa necessidade financeira. Essa necessidade de restauração do meu casamento. Essa necessidade de saúde. Eu tenho essa necessidade aqui de poder viver uma realidade saudável. Eu tenho essa necessidade na minha vida profissional. Eu tenho essa necessidade na minha vida espiritual. Qual é a sua necessidade? Diga, apresente para Ele, confie nele. Diga para Ele: eu estou jogando em Ti a minha necessidade, porque eu sei, a Tua palavra diz que o meu Deus, em suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai me suprir, vai me responder em todas as minhas necessidades, através de Jesus Cristo. E arabaçaia, orabaçaia, roboçou, erabaçaia, araba, o corobaciu, corabaiaraba, o coroboxandaroboçou, erabaçarobo. Pai, transforme o nosso coração. Queremos ser homens e mulheres generosos. Queremos que o Senhor nos dê a semente para semear. Queremos que nessa hora o Senhor venha a transformar a nossa mente, o nosso coração. Queremos dizer que confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Oh, rabocorobo. E arobossorobo. Ecorabaçada rabaçá. Não queremos ser consumistas, não queremos ser consumidores, queremos ser colaboradores do Teu reino, queremos ser cooperadores para toda boa causa, queremos provocar uma transformação social nessa cidade, queremos que o Senhor nos enriqueça para alcançarmos os 7 montes, para revelarmos a Tua glória nas posições de influência dessa cidade, para que mais mineiros venham a ser prosperados, para que as famílias venham a ser prósperas nessa terra, em nome de Jesus, e venha aniquilar, a destruir e a anular toda a pobreza geracional, toda maldição de escassez, de miséria e de idolatria, em nome de Jesus. Quantos creem que Deus vai te dar, vai suprir as suas necessidades? Quantos creem que Deus vai te enriquecer? Deus vai te enriquecer para toda generosidade. Diga assim: eu serei rico. Eu serei rico não, eu sou rico para toda generosidade. Tem um para. Você só vai ser rico para algo. Você não vai ser rico para você. Você vai ser rico para outra pessoa. Você vai ser rico para abençoar outra pessoa. Você vai ser rico assim como Abraão foi. Ele era uma bênção. Ser tu uma bênção. Abraão, onde ele passava, ele emanava a atmosfera dos céus de fartura, de riqueza, de abundância. E por onde ele passava, ele prosperava muitas outras pessoas. Então Deus vai te prosperar para você prosperar. Deus não vai te prosperar. Se você está pensando e quer ser próspero, quer ser enriquecido, para você guardar, para você ajuntar tesouro, para você pensar em si mesmo, para você fazer lá, eu quero ter a casa dos meus sonhos, eu quero ter o carro dos meus sonhos, eu quero ter a viagem dos meus sonhos. Se isso é prioridade no seu coração, você não vai ser. Porque isso é apenas uma consequência. Não estou falando que você vai ter um melhor carro, que você não vai ter a melhor casa, que você não vai viajar. Muito pelo contrário. Deus vai te enriquecer em tudo. Diga comigo, em tudo. Mas você precisa ter o seu coração correto. Se você tem o seu coração correto, se o teu coração está inclinado para a generosidade, isso vem como consequência. Isso não vai te afetar.